para mais um vídeo. E nesse vídeo, Yuppie, o boneco que criou vida, e algo terrível. Vamos ver. Yuppie, o boneco que criou vida, virou algo terrível. Eu espero que seja um vídeo muito bom. Com certeza vai ser que é da Chikawa, algumas coisas assim da Chikawa. Vamos ver o vídeo aqui. Vai ser um ótimo vídeo. Eu espero. Eu espero, né? Imagina que não é. Imagina comigo, você tem um sonho de ganhar um brinquedo muito da hora de presente, um que é novidade e não para de aparecer em anúncios na TV. Animado, você pede esse boneco para os seus parentes e, como você fez por merecer, tirou notas boas e se comportou, acaba ganhando o brinquedo de Natal. E dias depois você acaba sumindo do mapa. Eu acho que a gente começou com o pé esquerdo. Agora sim, imagina comigo, você é o pai de uma criança e só queria agradar. Comprou o bicho de pelúcia. Aquela história tava meio mal contada, né? Agora tem que contar do lado certo. Uma promoção muito boa e por um tempo tava tudo bem, mas começou a notar coisas estranhas acontecendo pela casa. Sons altos vindo do quarto da criança, que amanhecia todos os dias muito bagunçado. Tudo apontava para aquele boneco. Tinha algo muito errado com ele e eu queria ter percebido isso antes do meu filho desaparecer. Olá a todos, eu me chamo Dai Chikawa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago pra vocês um ARG chamado The Ovarian Logs, uma história que fala sobre um boneco esquisito que só o diabo... Sério, esse bicho aqui é muito feio e por algum motivo estava relacionado ao desaparecimento de várias crianças em uma região dos Estados Unidos. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar nesse vídeo. Desaparecimentos aconteceram durante vários anos, e quanto mais descobriam sobre o mistério, percebiam que aquilo estava longe de ter uma solução. Eu tô aqui hoje para tentar desvendar toda essa história, resolver os mistérios e mostrar para vocês o que realmente aconteceu aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo se você gostar de verdade do Triângulo Safado. E para aqueles que já estão inscritos no canal, esse vídeo hoje não vai ter câmera, pois o meu olho tá vermelhíssimo. Eu perdi o meu óculos de grau e o meu olho tá muito irritado. E não... Eita porra, o olho fica desse jeito quando perde o óculos de grau, é foda, né? Não é porque eu tô usando a verdinha pra ter ideia. Enfim, minhas redes sociais vão estar aqui na descrição se vocês quiserem ver mais do canal, além do link pras camisetas da loja. Vamos pro vídeo. Do link pras camisetas da loja. Vamos pro vídeo. Episódio 0. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Vamos ver no que vai dar amigos para sempre. Eu não quero saber de amigos para sempre. Quero saber de não amigos para sempre. Um desenho estranho aparece no começo. História clássica de criança que tem como amigo imaginário o demônio. Eu já vi isso bem escancarado naquele vídeo do cachorro. Após isso, uma figura obscura aparece na tela e é a versão do mundo real daquele mesmo bicho que estava no desenho. A criança no vídeo fala algo incompreensível. Happy? Suspeita que essa palavra na verdade seria o nome da criatura e a criança estaria o chamando. No segundo trecho, a criatura parece estar falando na língua dos deuses antigos, mas relaxa, é só um áudio invertido. Ele diz: Está acabando, bem-vindo. Eita porra. Eu fico me perguntando o que é que esse bicho fez. Parece que algo impedia ele de ser o amigo da criança e ele meio que deu um jeito nisso. Bom, não podemos saber o que aconteceu antes dele chegar nesse quarto, só que fica bem exposto o que aconteceu com o menino. Um cartaz de desaparecido aparece na tela. Uma criança de 13 anos que teve parte do seu nome censurado, ficando apenas Armen. No finalzinho do cartaz é dito que a criança estava segurando um boneco quando ela desapareceu. Nem o... Como é que as pessoas sabem que ela está segurando um boneco na exata hora que desapareceu, no exato minuto? Eles viram ela desaparecendo, sumindo, pô, pegando pó.
pouquinho suspeito. Mesmo que o rosto do menino esteja censurado, ele chegou a aparecer no episódio. O primeiro frame desse vídeo esconde algo muito perturbador: a face da vítima. Na descrição do vídeo temos mais algumas informações, uma nota para ser mais exato. Jordan aqui trouxe mais um bicho de pelúcia para o look hoje. Eu espero que ele goste. Novo bicho de pelúcia, né? E o moleque que desapareceu tava segurando um boneco. Bem interessante. Logo abaixo temos uma contagem. O Guardião Fanbang vai tentar matar o menino. 17. Primeira vítima. Vocês devem ter percebido que esse episódio é bem rushadinho, mas não tem muito o que fazer. É apenas um plano de fundo. Esse é apenas o começo da nossa história. Aviso: se você está vendo esse vídeo, envie para alguém que você conhece. Espalhar a palavra é a única forma de ajudar a trazer luz à situação mostrada no vídeo. É tudo o que podemos fazer. A partir desse momento, vamos assistir um vídeo que foi distribuído por pessoas que, pelo visto, tiveram contato com aquela entidade. O primeiro incidente aconteceu em 1989, relacionado a Yuppie. O que é um Yuppie? Yuppie é um demônio maldito. O caso não chegou a alertar órgãos governamentais, deixando tudo à mercê da população. Mas beleza, né? O que é um Yuppie? Yuppie é o boneco, o mesmo que o moleque que desapareceu estava segurando e que, por coincidência, tem o mesmo nome da entidade medonha. Eu adoro quando eu compro um boneco fofinho e ele se transforma no demônio que fala investido. Esse boneco foi lançado nesse mesmo ano de 1989 e as propagandas dele passavam nas estações de TV do estado de New Hampshire, a principal localidade que vamos cobrir hoje. Essa daqui era a caixa do abençoado. E se me permitem dizer, puta bonequinho feio do caralho. Agora eu entendo o porquê dele virar o demônio. Ele deve ter criado um ódio mortal pela humanidade de tanto ter sido chutado e esculhambado pelo povo. Porém, Não é isso. O cara parece o Catnap. Um Catnap muito mais feio do que o Catnap. E olha que o Catnap é feio na forma Big Boys. em verdades à parte, o bonito foi considerado um dos brinquedos mais top de linhas da sua época. Ele vinha com uma tecnologia de gravação de voz. Yuppie, o seu Ele vinha com a tecnologia. Quando você compra, depois de alguns dias, você desaparece e nunca mais é visto. amigo falante para a hora de dormir. O brinquedo chegou a fazer um sucesso significativo, mas apenas naquela região e em alguns estados vizinhos. Além disso, o criador do boneco é um anônimo. Isso aqui não foi feito por uma empresa. Eita porra. Então agora é mais demoníaco ainda. Se for um anônimo que fez isso até, eu posso ter certeza que aquele bicho não é bom. E nem nada do tipo, apenas um maluco que bancou todos os custos de produção e também propaganda. Aqui está uma antiga filmagem do produto. Apenas clique no botão das coisas de Yuppie e diga o seu nome para o boneco. Eu ia falar, meu nome é Clodoaldo. Sabe de música História do Cão, velho. Quis criar um jogo 3D, mas não quer passar 5... Bom, como Diabo de música estourada, velho. podem ver, o negócio realmente era feito com o orçamento de um copinho de café e um pastel de vento. Nem a coxinha com refri dava pra comprar com a grana que usaram aqui. Era um brinquedo muito simples e o único diferencial é que ele tinha um gravador de voz. Isso nem de longe justificava o seu preço. $40. $40.
40 dólares, é muito caro. Aqui no Brasil dá uns R$2.000. Com essa grana dava pra comprar muita coisa melhor que esse negócio. E é aí que entra a jogada. Se você ligasse para o número que aparecia no anúncio, você ganhava um desconto de $10. Na minha opinião, ainda não vale o preço, mas era um atrativo para o pessoal comprar. E muita gente ligou para esse número. Pessoas que fizeram o telefonema disseram que o atendimento foi rápido. Alguns diziam que o número apenas atendia, mas ficava mudo. E outros diziam que escutavam uma voz distorcida e não durava. Já peguei isso, pensar. Eu liguei foi pro demônio, foi. Em vez de eu ligar pra empresa, eu liguei foi pro demônio nessa porra, foi. Por muito tempo. Infelizmente, não existe nenhum registro gravado dessas ligações. 1992. O caso de Jordan Arman. Sim, eu tô falando do mesmo cara da descrição Aê, finalmente chegamos no Jordan Arman. do primeiro vídeo. No dia 12 de janeiro de 1992, um homem identificado como Jordan Arman documentou seu encontro com o boneco Yuppie. Ele havia comprado no Natal passado para o seu filho. Vocês já sabem quem era. Jordan disse que ouviu um som alto vindo do quarto de seu filho na noite do dia 11. Parecia muito um barulho de uma grande tábua sendo quebrada. Na manhã do dia 12, ele encontrou o quarto do seu filho em completo caos. O moleque por si só não tinha nenhuma lembrança do que havia acontecido e havia dormido muito bem naquela noite, mesmo com os barulhos altos na casa. Ele lembrava apenas de uma coisa antes de cair no sono. Yuppie não parava de falar. Um novo amigo para nós. Deixe suas janelas abertas para nós. Durma bem. Um novo amigo. Lembrando que o boneco não vem com falas pré-programadas, alguém tem que ir lá e falar no gravador. E ninguém naquela casa havia dito essas coisas. Ninguém sabia de quem era a voz que saía do Yuppie. As autoridades acharam esse caso absurdo e não fizeram nada. E em abril de 1993, Jordan se muda com sua família. O motivo disso é bem óbvio. Jordan achava que existia um invasor na sua casa. E eu não culpo ele de ter... Eu também acharia que era um invasor. Uma assombração que estava na minha casa, bagunçando tudo no quarto do meu filho. E de Yuppie sendo um completo tagarela. Esse tipo de ideia, considerando que frogging é algo bem comum nos Estados Unidos. Só que mesmo assim, nada mudou. 5 dias após irem para nova casa, o quarto da criança havia sido encontrado destruído mais uma vez. A partir desse ponto, Jordan caiu na paranoia. Ele colocou câmeras no quarto do seu filho para entender de uma vez o que estava acontecendo. E de toda a filmagem, ele conseguiu apenas uma foto. Essa daqui. Que belíssima visão. Será que eu consigo um desses para vigiar minha casa? Jordan espalhou essa foto para tentar encontrar algum tipo de ajuda. E várias pessoas relataram que estavam passando por situações parecidas há anos. Uma dessas pessoas era Robert Mostes, que disse: essa coisa parece ter em torno de 6 metros de altura. Eu vi ele parado bem... 6 metros de altura, o cara é alto feito um poste. Não, mas... não era só tacar fogo no boneco. E o Jordan Arman ainda não chegou, tipo, numa conclusão. Será que esse boneco não é assombrado pelo boneco? Ele foi feito por um anônimo. Ele, quando você ligava pelo número dele, ficava só um ruído, que isso não é normal. Em vez de, sei lá, uma IA atender você, é só um ruído. Isso são duas coisas, que são red flags, pra você meio que falar: ei, esse boneco não compensa. Esse boneco é meio de cabreiro, né? Mas não, o cara... Não, é um invasor na minha casa, é um invasor. Aí agora vai morrer. No meu quintal, perto de um boneco roxo que eu dei pra minha filha. Eu acho que vocês já pegaram a brisa, mas calma que piora. E muito. No dia 12 de dezembro de 2000, 17 pessoas em New Hampshire reportaram que suas crianças desapareceram, e vários relatos diziam que viram uma figura grande e obscura no quarto das crianças naquela noite. As autoridades investigaram o caso e, felizmente, parte das crianças foram encontradas. Nenhuma delas se lembrava do que havia acontecido, apenas se recordavam do boneco Yuppie falando, já que todos que desapareceram tinham esse boneco amaldiçoado. A partir desse momento, perceberam que tinha algo de muito errado envolvendo esses bonecos, e a população pediu para que todos eles fossem exterminados. O caso em específico finalmente alguém inteligente nessa porra, né? Se destacou entre os demais. O filho de Jordan foi um dos que desapareceram, e mesmo após 3 semanas
Nossa, velho. E o Jordan, não. Não é o boneco. Não tem nem chance de ser o boneco. Quem disse que era o boneco? Hein? Quem disse que era o boneco? Vocês são mentirosos. De buscas ainda não havia sido encontrado. O pior de tudo é que Jordan ainda conseguia ver a criatura dentro da sua casa e não tinha nada que ele pudesse fazer a não ser rezar. A notícia se espalhava por toda a cidade. Pessoas que diziam que já haviam batido de cara com a criatura ou então que viam o boneco dentro de suas casas mesmo que nunca tivessem o comprado. Aquele lugar, aquela cidadezinha, havia se tornado o parque de diversões de Yuppie. Já era janeiro, 7 crianças ainda estavam desaparecidas e a polícia não sabia o que fazer. É nesse momento que surge um vídeo da criatura falando com a criança em seu quarto. Eu gosto da sua casa. É do filho do Jordan Chandler, do Jordan Armin, né? Isso daí. Foi, pai. Pode pegar o remédio ali pra mim, por favor? Olha só, pai, assim não vai dar. A fonte desse vídeo é anônima, apenas se sabe que a gravação veio de Milford, outra cidade daquela região. Rachel Dennis, outra moradora da região e mãe de uma das 7 crianças que ainda estão desaparecidas, também conseguiu gravar a criatura da janela do seu quarto. Aquela havia sido a última vez que ela o viu. Infelizmente, em janeiro de 2007, as 7 crianças desaparecidas foram encontradas mortas. Nossa, velho. Até o filho do Jordan Armin. Não, velho. Não, a vida é tão triste. A vida é tão triste com as pessoas. Em uma casa abandonada em Manchester, New Hampshire. Elas estavam com leves hematomas e inchaços pelo corpo e aparentemente só morreram uma semana antes de serem encontradas. Esse caso deixou várias perguntas para todos, perguntas que nunca foram respondidas. Aquela coisa era uma entidade ou uma pessoa fantasiada? O que era aquele número de telefone? Quem é que estava por trás das ligações? Era apenas uma pessoa que realizava esses sequestros ou era um grupo? Essas perguntas nunca foram respondidas. Atualmente, a presença do boneco Yuppie foi basicamente extinta. Os que sobraram foram colocados longe da sociedade ou então queimados para expulsar qualquer entidade maligna que poderia existir ali dentro, como se isso fosse adiantar de alguma coisa. Era 2006 e muitos acreditavam que Yuppie não se foi. Eliminar a presença física do boneco não iria impedir dele nos acessar. E quem sabia disso, como ninguém, era Jordan, pois a criatura ainda vivia em sua casa e era uma lembrança constante do seu falecido filho. Eu nunca deveria ter dado esse boneco. Fez errado, né, Jordan? Fez errado, matou o próprio menino com esse boneco maldito. Para o meu filho. É um pedófilo. Esse cara é com certeza um pedófilo. Com certeza é um pedófilo. Hurry up!
mostra o diário de uma criança. Ele diz: eu fui pra casa da minha avó no final de semana, pois papai e mamãe estavam fora. Mas também, olha a casa da vovó também, né? Essa casa aí é completamente mal assombrada. Minha avó queria que eu brincasse com as crianças da vizinhança, só que eles parecem ser malvados. Me sinto entediada hoje. A vovó me mostrou o porão na última noite e também me mostrou sua coleção de vidros. Eu não gosto do porão, ele me dá muito medo. Ela me deu um presente, o boneco Yuppie que eu tanto queria. É hora de dormir. Eu vi algo na última noite. Era um homem. Vovó acha que eu estou mentindo, mas eu vi os seus dentes. Finalmente uma criança inteligente e uma vovó muito burra. Ele quer ser meu melhor amigo. Ele pegou o Yuppie. Grátis na mão toda semana? Segunda vítima, Emma Mostes, filha de Robert Mostes, o outro homem que apareceu no primeiro vídeo e disse que a criatura... Emma Mostes. Então, outra vítima que morreu. É F pra Emma Mostes. Essa história está muito boa. Muito boa até. Muito boa mesmo. ficava parada perto do boneco de sua filha. A Emma sempre teve o pressentimento que alguma coisa tava no porão da casa da sua avó. E ela tava certa, pois na foto que nos é mostrada, ele tá ali, sempre a observando na escuridão. E mesmo após ser capturada, ela nos dá um recado em código Morse. A vovó não pôde ajudar, ele quis apenas a mim. Ele queria que eu conhecesse os amigos dele. Uma teoria pode começar a ser montada a partir desse momento. Não existe apenas uma dessas entidades. Na verdade, realmente se trata de um grupo de indivíduos. Por isso eles sempre falam no plural. Abra a janela pra nós. Finalmente temos alguém. Venha conhecer meus amigos. E outro detalhe é que todos eles têm aparências diferentes. Alguns sendo muito mais perturbadores que outros. Eu gosto como essas crianças têm a capacidade de ter contato com uma criatura grotesca dessas e... Tipo do pescoção aí, ele é muito perturbador. Eu acho que para cada criança é um diferente. Para o filho do Jordan Armelar era o pescoção lá. Aí para essa menina já é diferente. E só para cada criança é mudando.
continuar dormindo tranquilamente como se nada tivesse acontecido, enquanto os pais ficam na sala com um olhar de 1000 jardas. Enfim, outra coisa que posso tirar desse vídeo é que independente do lugar que você for, as crianças vão estar marcadas, e por conta disso a criatura sempre vai a seguir como uma sombra. Luke, o garoto do primeiro vídeo, se mudou, e mesmo assim o Yuppie foi junto, e agora aconteceu a mesma coisa com a Emma, foi pra casa da sua avó e o demônio já tava lá. Talvez a avó da garota já tivesse comprado o bicho de pelúcia, e o demônio tava escondido lá dentro, só esperando o momento certo. Mesmo que o Yuppie não tenha sido um enorme sucesso comercial, o criador anônimo queria que o seu projeto fosse muito mais além. Estamos prestes a ver o arquivo recuperado de um jogo do Yuppie. A fita foi enviada de E esse jogo também deve ser um jogo completamente cabreiro, né? forma anônima, e o seu título era EmilysGame.mov. Eu tô prevendo que essa tal Emily é a terceira vítima. O jogo começa e... Peraí, rapaziada. Pelo amor de Deus, eu sei que o cara tava com orçamento pra nada, mas com o dinheiro das vendas do Yuppie dava pra contratar, sei lá, uma galera do Game Dev. Ah, peraí, eu esqueci que esse cara quer se manter no anonimato. O boneco que ele... O cara não quer... Se ele contratar um Game Dev, ele vai ter que se mostrar. Então ele não quer se mostrar. Que aí muito provavelmente vão prender ele. Invoca um demônio que sequestra crianças. O jogo, como vocês podem ver, é bem simples, mas na minha opinião, ele é bem deslocado do seu tempo, pois ele parece muito daqueles jogos de navegador do início dos anos 2000. E nessa época, muita gente já tava ligada que esse negócio de Yuppie escondia coisa errada. E o criador desse negócio, no mínimo, já deveria estar sendo caçado pelo FBI. Várias crianças tinham desaparecido, e todas elas tinham algo em comum: o boneco. Do nada, o cara me aparece com um jogo e ninguém viu isso. Ninguém abriu o Freevee ou Clique Jogos nesse dia. Bom, a Emily, pelo visto, abriu esses sites. O primeiro E nem o Flash. game tinha como objetivo encontrar o Yuppie na cena. Passamos por vários cenários até que ele aparece bem na nossa frente. E então, a cena corta. Vemos outra filmagem, só que dessa vez é no departamento de polícia da região. E se trata do caso de Emily Arlen. Os pais da garota tinham evidências do que poderia ter causado o desaparecimento da filha. Puta merda, rapaziada. Era só um joguinho de navegador. O pai da menina, Nathan Arlen, teve uma conversa com o oficial David e apresentou as fotos. A primeira imagem era de uma porta sendo aberta. Pouca coisa interessante pra ver aqui. A segunda era um colchão velho no porão da casa dos Arlen. Ok, vamos continuar. A terceira foto foi tirada do quarto de Emily, onde uma mão deformada aparecia em sua janela. Ok, deixa eu ligar aqui a luz do meu quarto, só um minuto. O pai de Emily simplesmente não sabia o que dizer. Aqui temos uma foto com melhor qualidade da cena. A quarta foto é uma carta de Emily. Eu te amo, Yuppie. Você me faz feliz. Na quinta foto, o rosto branco aparece em cena e ele bate com a descrição dada por vários outros oficiais que estavam investigando casos parecidos. Casos de desaparecimento. Aquele... É o rosto do Greg Mayer. É o Greg Mayer, o verdadeiro culpado. Era o tal sequestrador. Hi, it's Officer David. We're gonna need 2 officers over at the Arlen household about now. Can we get Hines and Michael over here? Sounds great. They need some sort of sound test done, so bring any equipment you can find. We should have a few cameras and microphones in the cabinets to the left. Okay, thank you. Tudo que a polícia precisava eram dessas informações que o Nathan entregou. A cena do crime, que no caso é a casa dos Arlen, ainda estava fresca. E com sorte, aquela coisa ainda poderia estar lá dentro. A polícia já tinha se tocado de uma coisa. Em vários casos, apenas a criança desaparece, mas o bicho ainda fica espreitando pela casa. Uma equipe da polícia foi enviada para a casa dos Arlen no dia 16 de dezembro. E vários equipamentos foram colocados pela residência, principalmente no quarto da criança, para tentar ao menos captar o som da criatura. 3 testes foram realizados, mas apenas o segundo mostrou algum resultado. Aquela coisa parecia saber que estávamos o ouvindo. Meu Deus, cena perturbadora essa.
irreconhecível. Um falso senso de esperança está se alimentando de nossa tristeza. As câmeras que instalamos continuam rodando pelo resto da noite e por conta disso, a sua face se tornou visível. Ele sabia que estávamos ali. Você não pode se emocionar. Não tem como, o Yuppie é o Gold, não tem como. Nós estamos cheios. Ele precisa dormir. Amanhã é um grande dia pra ela. É seu aniversário. Nesse lago quando era mais dado pelas coisas que ele, porém junto dela, e queria causar desespero. Ele Cara, psicopata esse cara aí. Assistir animais causando caos. Existe um velho ditado: você só morre quando é esquecido. As vítimas de todo esse mal nunca serão esquecidas. Porém, junto delas, a imagem dele também vai ficar lá, impregnada, e ele nunca vai morrer. Todo caso, assim, de um psicopata, as pessoas só conhecem o psicopata, não conhecem as pessoas que ele matou. Eu acho um pouco de um erro, porque eles ficam valorizando as pessoas horríveis e não valorizam as pessoas do bem que acabaram tendo o fim trágico que esse psicopata lhe deu. Entrada 3. O que são DDCS? DDCE, sigla para entidades conscientes duodimensionais. É assim que chamou o Yuppie agora. São criaturas que existem em uma realidade oposta da nossa. É comum achar que as entidades escolhem apenas objetos como um canal para conseguirem se comunicar. Só que essa ideia tá totalmente errada. Eles podem usar pensamentos, ideias, ondas cerebrais e toda a existência. Quando você passa por um momento difícil, como a perda de um parente, esses pensamentos de dor e perda criam um caminho no seu cérebro. E as entidades usam esse caminho para entrar na sua mente. A partir do momento que eles entram, eles conseguem entrar em coisas que você enxerga. Eles conseguem se comunicar batendo nas paredes, mesmo que não tenham possuído nenhum objeto. E aparentemente não se alimentam do nosso medo, mas sim da nossa tristeza, mesmo que sentimentos de medo também o fortaleçam. Estratégias foram criadas para conseguir combatê-los. O principal método é se acostumar ao ponto de não se sentir mais intimidado com a presença dele. Só que esse costume não pode ser confundido com a relação amigável e de conforto. Se você tentar se comunicar com a entidade, ela se tornará mais forte, até mesmo mais poderosa do que quando alimentada com sentimentos ruins. Não seja usado pelo seu rosto medonho. Não seja usado pelos sons que ele faz na sua casa. Não seja usado pelas visões que ele cria. Não seja usado pelas coisas que ele te fala. Ele não existe. Não tenha medo dele. Agora eu acho que faz sentido pra vocês o porquê dele sempre procurar crianças para ao menos conseguir se manifestar no nosso mundo. Tenta explicar pra uma criança pra ela não ter esse tipo de sentimento. Tenta mostrar essas coisas pra ela pra ver se pelo menos não sai uma lágrima de medo. Após isso, vemos um vídeo gravado muito provavelmente nos dias atuais. Em termos de timeline, essa história às vezes fica meio embaralhada, mas eu vou tentar explicar tudo de uma forma que fica fechadinho para os meus lindos espectadores. A pessoa que tá gravando diz que preparou um cantinho pra ele no canto do porão. E quando eu falo ele, eu tô me referindo ao nosso, entre aspas, melhor amigo, a entidade. Após isso, ele deixa a câmera encostada nesse lugar, até que uma atividade suspeita começa a acontecer às 3 da manhã. A pessoa relata que já viu essa
coisa em 7 ocasiões diferentes. E tá ficando cada vez mais difícil gravar por conta da pressão que a entidade coloca nele. Literalmente o clima tá pesando e o Caba continua interagindo com essa coisa. A entidade continua falando com o rapaz todas as noites, entrando em seus sonhos e pedindo para que ele vá até um lago que fica a 20 milhas ao norte da cidade. Uma informação extremamente específica. O bicho tá praticamente marcando um encontro em aplicativo de namoro com esse camarada em um lugar mega afastado e que ninguém mais vai. Pra vocês terem uma ideia, o único registro que existe desse lago é uma gravação de 1988 que tem no canal, que deve ser flopadíssimo, dessa cidade. E adivinha o que o camarada vai fazer? Ter um encontro com a entidade fofa linda underline Entidade fofa linda underline 999666. Ela é linda. 98. Mas calma, tem uma explicação pra isso além desse Dark Romance que eu acabei de mostrar aqui. Aparentemente esse mano já teve nesse lago quando era mais novo. O que é Dark Romance, pelo amor de Deus? E guarda lembranças dele no fundo da memória. A entidade conseguiu puxar essas informações da sua mente e fazer com que ele se interessasse em ir pra esse lugar. E foi isso que aconteceu. Ele pesquisou no YouTube, descobriu o nome do lago e foi até lá, onde encontrou esse troço aqui saindo da água. Nas palavras dele, ele só foi ali pois queria transmitir pra todo mundo a entrada dessas coisas no nosso mundo. Pelo menos uma delas. Do nada a gravação começa a bugar. Formatos parecidos com máscaras e imagens perturbadoras de uma criatura aparecem rapidamente e a imagem vira palco de um diagrama. Isso que estamos vendo sair da água é uma tumba molecular. Infelizmente, até esse momento, não dá pra dizer com certeza do que isso se trata. A pessoa que tá gravando diz que essa é uma das portas para o nosso mundo. Então isso que sai da água é, sei lá, a entidade procurando algo pra se manifestar. E essas coisas que estão dentro da água, isso são corpos? Ainda existem muitas e muitas dúvidas. O nome... Pode ser corpos. Acho que são corpos. Que talvez sejam os corpos desovados das crianças. Cuidado para essas formas na água foi braços. Após essas aparições, o homem voltou para casa e começou a fazer algumas pesquisas no seu computador. Ele encontrou um canal chamado Liam N4887, que possuía apenas um vídeo contando sobre uma criatura estranha que havia começado a aparecer para ele. Esse vídeo havia sido lançado há 12 anos atrás e, para surpresa É velho. do homem, a entidade do vídeo era praticamente idêntica à que estava atormentando ele agora. No começo, o garoto achou que era apenas coisa da sua cabeça, mas dias se passaram e a entidade não ia embora. Isso fez a criança sentir cada vez mais medo. O rapaz cita que o monstro tinha a voz idêntica ao seu amigo de sala, Andrew. O homem fica em choque com a situação e os seus dias ficam mais difíceis. Ele tá cedendo à voz da criatura. A dor tá mantendo a entidade viva e não dá pra saber até que ponto ele consegue suportar. Eu vou cortar o mal pela raiz. Vai se matar. Brian Manson foi encontrado morto em sua casa na última noite com ferimento. Não, Ryan Manson. Não, Ryan Manson. Não, Ryan Manson. Graves na parte da frente do seu corpo. Não houve sinais de invasão domiciliar e a única explicação para sua morte é suicídio. A única explicação para sua morte. Então realmente o cara se cortou mal pela raiz, se matando. É suicídio.
Meus amigos, aqui nesse vídeo tivemos muita informação. Algumas ficaram bem claras, enquanto outras ainda são um completo mistério. Aprendemos como a entidade se comporta e descobrimos que, na verdade, não é só o boneco que é responsável por tudo que tá acontecendo. A única parte que realmente me pegou de jeito aqui foi: que diabos é essa tumba molecular? Cara, tenha a ideia de apenas uma coisa: eu sou burro pra caralho. Eu realmente também sou a pessoa mais burra que as pessoas conhecem. espero que as próximas fitas expliquem o que aconteceu aqui, senão eu vou ter que criar um monte de teoria. No final, eu realmente quase criei umas teorias sobre a entidade que tava nesse vídeo. E aí eu já descarrilhei total. O plot dessa desgraça é que o Liam morreu e depois dele a entidade escolheu outra pessoa próxima pra atormentar. O seu Escolheu o seu irmão mais novinho. colega de sala, Andrew, que passou pelo luto da morte do amigo. É mesmo, né? Ele tem a voz do Andrew, né? Então agora ele vai ter a voz do Liam? Pode ser. Pode ser que ele fique trocando de voz. E agora que o Andrew está meio de luto, ele vai tentar enganar o Andrew. E agora era um estoque de sentimentos ruins e alimento para a entidade. Mas não era isso. Eu li a descrição e descobri que o nome desse cabaço é Ryan Manson e não Andrew. E meus amigos, esse mano realmente é um cabaço. Ele foi contra todos os mandamentos para não ser morto pela entidade. Ele deixou um cantinho da casa pro bicho morar, ficou gravando ele, ficou interagindo, faltou dar um beijo na boca do bicho. Se é que ele não tentou fazer isso no final. Sério, essa entidade deve ter a maior lábia da história, pois ignorar ela é impossível. O bicho é o gostosão, porra, não tem jeito. Mas enfim, vamos continuar. Nunca vi uma coisa tão bonita igual essa entidade. Essa entidade é a pessoa mais bonita que já existiu no planeta Terra. No dia 1º de dezembro de um ano desconhecido, 27 lagos em toda a Nova Inglaterra continham traços substanciais de Chlamydophila pneumoniae. Tá aí o nome. Esse é o nome. Clamídia é conhecida por ser uma IST, mas nesse caso ela é causada pela bactéria Chlamydia trachomantis. O vídeo tá falando de outro tipo de bactéria, que é a principal causadora de pneumonia, bronquite e faringite. Eu tô mandando esse papo de nerd agora, pois eu não sabia que existia outra clamídia a não ser a IST. E parando pra pensar, isso aqui parece ser nome de véia. Um salve pra tia Clamídia. O vídeo muda com uma mensagem dizendo: entre na colmeia, nos mostrando um ambiente muito obscuro e perturbador. Então, isso daqui acontece. Porra, essa daí é a casa da entidade, é? A casa do Yuppie. Ele está cheio, mas ainda sente fome. Fica claro que essas criaturas possuem uma relação bem próxima com lagos. Mas o que significam esses lugares estranhos que aparecem no vídeo? Onde é que eles ficam? O que diabos é uma colmeia? Acompanhado dessa gravação, um código Morse também foi encontrado. Ele dizia: 12 crianças de... Essa colmeia parece uma Backrooms. Eu acho que é tipo isso. Que é lá onde essas criaturas vivem. E elas conseguem fazer um bocado de coisa aí dentro. É um bocado de Paranauê desse. De entre 7 e 16 anos foram encontradas no fundo do rio, envoltos em uma massa estranha, parecida com veias. Ok, mas 12 crianças encontradas no fundo do rio, envoltos a uma massa. Eu acho que a gente tá chegando perto de descobrir o que é uma tumba molecular. Só que ao mesmo tempo, nos foi apresentado esse espaço que parece não fazer parte da nossa realidade. E se isso aqui é chamado de colmeia, eu não duvido que seja o ninho desses desgraçados sequestradores. É o ninho desses caras. Não tem como ser outra coisa. Entrada 4. O leitor dimensional 287. Que é o leitor dimensional 287? Quero saber o que é o leitor dimensional 287. Após
Após uma série de desaparecimentos envolvendo as entidades, um órgão regulador foi criado para tomar conta desse tipo de assunto, o Centro de Pesquisa e Preservação de Espectros. Esses caras foram responsáveis por criar o Leitor Dimensional 287, e essa fita é um guia de como usá-lo. Esse leitor, em resumo, é uma câmera que consegue captar assinaturas térmicas dos organismos duodimensionais, as anomalias. Esses bichos não podem ser vistos a olho nu, mas eles ainda estão ali e esse equipamento vai nos ajudar a pelo menos conseguir enxergar um pouquinho deles. Esse aqui é um exemplo da câmera funcionando. Eu vou fazer aqui para quem é cego. Vou detalhar aqui. A única coisa que não fica muito clara é que no final do guia é explicado que ele captura apenas sinais de anomalias com propriedades imperfeitas. Mas calma, isso vai fazer muito mais sentido agora. Uma pessoa teve acesso a essas câmeras e a usou em sua casa, e o que ele gravou pra gente é bem interessante. Próximo das 3 da manhã, que se vocês ainda não perceberam é o horário padrão desses bichos se manifestarem, o homem colocou a câmera na frente de um quarto e ela tira uma foto. Que isso, que foto foda. De cashback, 0% de enrolação. 10% volta pra você e pronto! Essa coisa é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver, e eu falo do formato físico. A criatura fugiu da casa instantes depois e foi em direção ao rio que ficava próximo daquela região, e o homem a seguiu. No meio do caminho, escutamos um grito, e quando chegamos perto da fonte de todo o escândalo, vemos um rastro de sangue. Seguido disso... O Siren Head é quem invocou aí, foi. Essa é mais uma foto tirada da criatura que estava naquele lugar. Lembram que eu disse que essa câmera tirava fotos de anomalias imperfeitas? É o Pyramid Head. Não é o Siren Head, mas é o Pyramid Head. Pois é, isso que tá aparecendo na tela é imperfeito o suficiente pra mim. Eu tenho uma teoria de que essa é a forma mais fraca da criatura que a gente já conhece. Ele tava na casa como um parasita, mas não teve tempo de chegar à sua forma final. No momento em que o dono da casa percebeu que tinha algo estranho batendo nas paredes, ele já foi atrás de comprar essa câmera especial. E quando a foto foi tirada pela primeira vez, a criatura ironicamente ficou assustada e saiu correndo de volta pro rio. E como a gente já sabe, é um dos portais que essas criaturas usam pra invadir o nosso mundo. Não só rios, mas também qualquer corpo d'água pelo visto. No meio do caminho, a anomalia teve contato com outra pessoa. Infelizmente, acabou vindo a falecer. O desgraçado ainda... Então, é só tocar na pessoa, ela morre? Conseguiu fugir. É interessante a gente saber como a anatomia desses bichos se parece quando eles não estão usando aquele manto. E também saber que quando eles ainda não estão maduros, não passam de criaturas patéticas e covardes. Antes de partirmos para a fita 5, que é a última que eu vou cobrir... Será que um humano conseguiria matar essas criaturas na porrada? Na forma fraca. Na forma final, que é a forma que aparece lá nas casas, eu acho que não tem como.
Hoje eu ainda vou falar de mais 3 casos bizarros que aconteceram envolvendo a entidade. Porém eu vou falar de uma forma bem resumida para deixar esse vídeo mais dinâmico. Outside My Home.mov se trata de um relato de um fazendeiro chamado Robert Warren, que diz que entrou em contato com um intruso em sua casa. Na ocasião ele disse que aquilo se parecia com um animal com várias deformações no corpo. Só que a gente sabe que era algo muito pior que isso. O segundo vídeo se chama Ele Me Seguiu Até em Casa. E esse é o... A história do primeiro vídeo é uma criatura invadiu minha casa e ela é deformada. Eu acho que é um animal deformado. pouquinho mais interessante. O vídeo começa com um guia de segurança em alto mar, uma fita criada para dar instruções para... Alto mar. E as criaturas entram por onde? Pela água. Então tem alguma coisa a ver. no corpo, só que a gente sabe que é pra galera que faz passeio turístico nessa região. O grande Tipo comprar uma lancha. Tipo isso, né? problema é que, como a gente viu, esses bichos basicamente moram debaixo dos lagos. Então se você estiver no barco de madrugada e não tiver uma escopeta à disposição durante o passeio, aqui vai a dica: fecha os seus olhos quando o relógio bater 3h03 da manhã. E vai por mim, você não vai querer 3 da manhã. Tem que ser 3 da manhã. ter nenhum contato com eles. Se você não fizer isso, pode acontecer uma situação muito parecida com a da pessoa do vídeo. Ela não fechou os olhos e, pior, ainda tirou uma foto da criatura. E o resto, vocês já sabem, tá no título do vídeo. O terceiro e último vídeo é o mais fora da caixinha de todos. Uma pessoa tava navegando No Instagram, os caras estavam navegando no Instagram. Com certeza vai ser um vídeo mó aleatório. no Instagram e encontrou um perfil chamado Mantenha Sua Janela Aberta. Ela começou a seguir a conta e por dias foi induzida E olha quem o cara segue: Lionel Messi e Michael B. Jordan. Tem que seguir esses caras. a mexer nela, até que uma das entidades conseguiu se manifestar e entrou na mente da pessoa. Essa conta inclusive existe e pode ser acessada. O método dessa criatura aparentemente não mudou em nada. A diferença é que hoje em dia ela adotou novas táticas de atrair as pessoas e de conseguir se manifestar. Antigamente era um brinquedo entre aspas fofo, e hoje em dia é se tornando digital influencer. Eu acho que não só esse brinquedo, são as próprias criaturas. Elas próprias fizeram os brinquedos. Por isso que é anônimo, essas coisas. Além dos novos métodos, Então são criaturas bem inteligentes. a criatura também parece ter mudado a sua forma. E essa foi a coisa que mais me chamou a atenção. Mais variantes estão aparecendo com o passar das décadas. Enfim, esses foram os 3 casos especiais envolvendo a entidade. Agora sim, a gente pode ir para o grande final. Torcedor. Entrada 5. O que tem debaixo dos lagos muito provavelmente é colmeia. Tem um portal lá que te leva pra colmeia. Uma gravação é vazada para o público onde agentes conversam sobre a situação atual do mundo. O agente em questão é James Barley. E detalhe, a gravação é do final dos anos 90. O agente explica que não... Então faz tempo, já que atualmente nos vídeos presentes tem a porra do Instagram. E a porra do Instagram não existia em 1990, eu acho. sabe por que eles nos escolheram e por que nos caçam. O fato é que aquelas coisas são uma ameaça e são responsáveis por inúmeras catástrofes. Claramente ele tá falando das anomalias. A gente já sabe de muita coisa sobre elas, mas não do ponto de vista de um agente do governo, um maluco altamente treinado e com acesso a informações confidenciais. Ele já chega revelando que houve relatos dessa criatura desde 1987 em regiões... Então mais ou menos uns 3 aninhos que já se passaram tendo essa criatura. Temos relatos dessa criatura. E tudo começou por causa de um boneco do mal. como Inglaterra, Canadá, Polo Norte, Polo Sul, Alasca. Percebam um detalhe. Polo Norte, Polo Sul. Caralho. Todas são regiões frias, e isso faz mais sentido ainda quando lembramos que eles vivem debaixo dos lagos. Essas criaturas odeiam o calor. Então será que eles vão conseguir viver no Nordeste? Acho que eles não conseguiram viver em Chique Chique, Bahia.
As colmeias são como prisões para nós, e para eles são suas casas. Nada de novo por aqui. É meio óbvio que esses espaços medonhos seriam cativeiros. Mais de 200 casos foram relatados até aquela época, e ninguém sabia o que fazer. Aparentemente, as criaturas não atacam ou se movem até que elas sejam vistas. Agora, se você bater o olho em um deles, se prepara para ser perseguido eternamente. Existiram relatos de pessoas que foram perseguidas por mais de 30 milhas, 48 quilômetros. A espécie também foi separada em dois tipos: os guardas que tomam conta do ninho e os sequestradores, que são Guardas são tipo aqueles que tem patas, essas coisas. Os sequestradores são essas coisas aí. os mascarados que usam aquele manto preto, os primeiros que a gente viu na série. Pelo que deu a entender a partir dessa gravação, quem persegue as pessoas são os guardas, esses que têm a aparência mais parecida com um amontoado de carne. Esse agente que São mais humanoides do que o primeiro. São mais que tem braços, essas coisas. fala na gravação, junto de sua equipe, tiveram contato com os guardas do ninho e foram perseguidos até a sua base, onde foram encurralados e torturados por algum tipo de gás expelido pelas criaturas. Aquele lugar não iria aguentar por muito tempo. Esses foram os vídeos que cobrem o primeiro Que porra é essa? arquivo de The Alverium Logs. Uma história que começa com uma premissa simples de um boneco que esconde uma entidade que se alimenta de sentimentos ruins, porém depois se torna algo muito mais complexo. Esse bicho, na verdade, é uma espécie invasora no nosso mundo, que se esconde debaixo da água e possui uma sociedade bem estruturada de indivíduos. Aqueles que protegem o ninho e aqueles que trazem a fonte de alimento pra ele. Eu realmente gostei dessa série, mas eu tenho que colocar o braço a torcer. Tiveram vários conceitos que eu acho que ficaram complexos demais, e eu me refiro diretamente pra aquela parada de tumba molecular. O que porras é uma tumba molecular, meus amigos? Em nenhum momento é explicado diretamente ou dão indícios do que é essa coisa, além desse diagrama perdido em um dos episódios. É uma tumba molecular. Não precisa mais de explicação do que isso. É uma tumba molecular. Porém, de resto, é uma história muito boa e um bicho extremamente criativo. A série ainda possui o arquivo 2, que Tem que fazer esse arquivo 2. Tem que fazer o vídeo do arquivo 2. está em produção no momento, contendo apenas 2 vídeos. E eu não vou cobrir eles hoje, pois essas entradas não trouxeram tantas informações interessantes. E eu sei que vocês estão a fim de ver como o bicho funciona e as merdas que ele faz. E nesse sentido, o vídeo de hoje já tá bem completinho. O canal do criador dessa pedrada vai estar na descrição para vocês darem uma força. Enfim, eu agradeço a todos os membros do canal e a você que tá assistindo até aqui. O meu nome é Daishikawa, nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o triângulo é apenas uma máscara. É, o seu triângulo é apenas uma máscara. O meu não. O meu é meu rosto. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e fui. Não, fui ainda não. Esse desenho, esse daqui é foda. Os caras em cima do baú do Minecraft. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e fui.